pessoal, vamos para mais uma aula de geografia aqui comigo? Vamos lá. Bem, você que vai fazer o vestibular da UERJ, é muito importante continuar ligadinho nesse conteúdo de cartografia. Por quê? Conteúdos de cartografia são muito frequentes na prova da UERJ. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação e tipos de representação cartográficas. Conteúdo muito importante para você. Então, se você tá ligado, pega o caderno aí e vamos lá. Então, pessoal, você que está aí, então, se preparando para o seu vestibular, presta bastante atenção nisso aqui, porque é extremamente importante. Presta muita atenção aqui. Hoje nós vamos falar, então, sobre representação cartográfica. Rafael, o que é uma representação cartográfica? Então, temos várias formas de representar ou a realidade, o espaço real, em um desenho, em um mapa, ou em um croquis, plantas, maquetes, cartas náuticas, cartas topográficas e várias outras formas. Então eu posso dizer que a representação é nada mais, nada menos do que eu pegar um espaço, uma parte da realidade, um espaço da realidade e tentar expressar ele, representar ele em algo normalmente mais reduzido, em algo mais específico. Só que para fazer isso, eu necessito de várias técnicas, eu preciso de várias ferramentas importantes nesse processo. Lembrando que essas ferramentas, elas são essenciais para você ter um mapa ou uma representação compreensível. Não é de qualquer jeito que eu posso fazer o meu mapa. Tudo bem? Então presta muita atenção aqui. Qual é o grande objetivo de um mapa? Gente, você pegou um mapa, qual é o grande objetivo? Ele passar uma informação. Essa é a ideia de um mapa. Se eu peguei lá um mapa do meu bairro, ele tem que passar as informações que eu tenha necessidade para estar ali naquele espaço. Então essa que é a grande questão. O mapa ele tem como objetivo básico transmitir uma informação. Só que a pessoa que pega aquele mapa, a pessoa que está ali lendo literalmente aquele mapa, ele precisa entender as técnicas, né, e precisa entender os elementos cartográficos para poder interpretar eles da melhor maneira possível. E aí que vem a grande questão. Olha só, ler e interpretar os mapas depende do nosso conhecimento, principalmente em relação aos elementos. Certo? Elementos cartográficos, aqueles elementos que estão no mapa e que são necessários uma compreensão. Bem, existem alguns, nós vamos trabalhar todos eles aqui. Porém, alguns são tão importantes como, por exemplo, a orientação e a escala, que nós vamos ter aulas específicas sobre elas. Nós vamos ter uma aula só sobre orientação espacial, nós vamos ter uma aula só sobre escala e uma outra ainda sobre cálculo de escala, que é bem complicadinho para alguns alunos, mas com certeza vocês vão tirar de letra. Presta atenção aqui então. Bem, quando eu falo de título, título é o primeiro elemento de um mapa. Rafael, o título ele serve para quê? Para pensar aí. Você tem uma redação, você vai lá e coloca o título. Qual é o objetivo do título? Não é dar um tema àquela redação? Não é falar sobre o que aquele texto vai falar? Aqui é a mesma ideia. Só que aqui ele vai dar duas coisas muito importantes. Todo título de mapa, ele vai te dar um recorte espacial e uma temática. Como assim? Vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, Brasil físico. É um título interessante de um mapa, inclusive. Qual é o recorte espacial? O Brasil. Ou seja, naquele mapa vai estar representado o espaço do território brasileiro, certo? E qual é o tema, a temática do mapa? Os aspectos físicos do país. Tranquilo? Já o segundo exemplo aqui, ó, climas da região sul. Bem, o recorte espacial é a região sul, óbvio. Eu não vou retratar a região norte, porque esse daqui é um mapa da região sul, certo? E os climas, eu vou retratar a temática clima. Então eu vou falar dos climas da região sul. Vai falar sobre relevo? Não, é só sobre clima. Tranquilo? Então todo título ele dá o recorte espacial e a temática do mapa. Molezinha? Bem fácil. Segundo elemento extremamente importante é a orientação. Rafael, como se dá a orientação em um mapa? Essa orientação no mapa ela é dada principalmente pelo norte. Rafael, como assim pelo norte? Muito simples. Todo mapa você vai encontrar uma setinha apontando para o norte. Essa setinha que aponta para o norte é exatamente para você interpretar e se orientar melhor no mapa. Pode acontecer ao invés de você encontrar
a setinha para o norte, você pode encontrar uma Rosa dos Ventos. Dá na mesma, porque ali tem indicado o norte. E por que eu tenho que ter isso ali? Exatamente para facilitar uma interpretação daquela representação para a realidade. Então, uma pessoa que está andando em um determinado lugar e tem um mapa como orientação, ele tem que olhar ali e falar, ah, dessa maneira aqui, nessa direção, eu vou ter condição a partir disso daqui. Tudo bem, pessoal? Bem fácil, bem tranquilo. Nós vamos ter uma aula muito importante sobre orientação espacial, vocês não podem perder. Tudo bem? Presta atenção. Terceiro elemento aqui, a legenda. A legenda, gente, é um elemento extremamente importante, principalmente para aqueles mapas que apresentam símbolos que a gente não tem a menor ideia do que seja. Exemplo, às vezes eu tenho um mapa lá e eu tenho um triângulo preto, ou eu tenho um triângulo vazado, ou eu tenho um quadradinho preto. Rafael, o que isso significa? Não sei. Mas, Rafael, eu posso saber disso? Claro que você pode saber. É só você ir na legenda e identificar lá, vai estar explicando o que é cada coisa, certo? Então você vai ter isso ali na legenda. Então a legenda ela serve exatamente para interpretar, para traduzir, vamos dizer assim, a informação daqueles símbolos no mapa. Mole, mole, bem fácil. O quarto item é a escala. Rafael, o que é a escala? A escala é uma ferramenta cartográfica e é um elemento cartográfico. Por que ela é um elemento? Porque ela está contida no mapa. Mas ela é uma ferramenta porque ela é utilizada na confecção dele. Rafael, como assim? Bem, a escala é uma ferramenta utilizada na redução proporcional da realidade na representação. Então, os cálculos matemáticos feitos em cima da representação podem ser aplicados à realidade nas devidas proporções. Então é muito importante. Então ele vai ser reduzido proporcionalmente. E a escala, ela serve exatamente para isso, certo? Ah, mas Rafael, ela é um elemento cartográfico? Sim, ela vai estar contida normalmente nos mapas. E vai estar lá, a quanto foi reduzido. Muitas vezes você pega aí os carrinhos que vocês compram, por exemplo, Hot Wheels, e você vai ter lá uma escala de redução. Por quê? Às vezes eu tenho um carrinho que é real, ele existe na verdade, mas ele foi reduzido em tantas vezes para ser daquele tamanhozinho, aquela representação, porque aquele carrinho ele é uma representação da realidade. Tranquilo isso? Bem fácil. Até aqui tá de boa, né? Bem fácil. Para a gente concluir essa parte, é importante lembrar que existem elementos convencionados. Exemplo, um dos melhores exemplos que a gente tem é o azul. Rafael, como assim o azul? Bem, vocês vão reparar que em todo mapa que você pegar, mapas oficiais, mapas dos livros que vocês vão ter, tudo que é azul em um mapa é água, é superfície hídrica, certo? Por quê? Eles não vão pintar o continente de azul, certo? Por quê? Porque é uma convenção. Então, convencionou-se que tudo que é azul é superfície de água, ok? Inclusive, a tonalidade determina a profundidade. Quanto mais escuro o azul, mais fundo é o lugar. Então isso aí é uma questão de convenção. Mas, Rafael, isso vai estar na legenda? Vai estar na legenda também, certo? Mesmo que seja convencionado. Tranquilinho? Bem fácil. E aí aqui a gente vai entrar em alguns tipos de projeções, alguns tipos de de representações que são bem interessantes. Por exemplo, os mapas, como eu já falei, as plantas baixas, que são aquelas plantas que o pessoal usa nas casas. Ah, o arquiteto faz muita planta baixa de casas e tal. Também é bem interessante. As cartas topográficas, muito interessante falar das cartas topográficas. É recorrente em algumas provas, em alguns vestibulares. É bem comum cair cartas topográficas, correto? E aí você vai virar para mim, Rafael, carta topográfica? O que é isso? Bem, a carta topográfica é uma forma de conseguir, em uma representação plana, perceber a variação altimétrica. Lembre-se que a variação altimétrica ela é vertical. Então, olhando de cima, você não consegue perceber essa variação. Mas a partir das linhas isoípsas, né, ou linhas altimétricas, certo? A gente consegue perceber essa variação. Então, como que eu vou ver essa representação? A partir do perfil topográfico. Como assim, Rafael? Eu pego um perfil topográfico, ou seja, um perfil de relevo, tá aqui, ó. Imagina que essa linha roxa aqui está traçando um relevo, certo? E, obviamente, eu vou transformar nisso aqui,
Reparem, as linhas que estão aqui são baseadas na variação de altitude. Então você consegue perceber que nessa linha aqui eu tenho um ponto mais alto do que essa, mais alto do que essa, mais alto do que essa. E qual é a coisa mais comum de ser cobrada em vestibulares sobre essas cartas topográficas? Uma das coisas mais comuns é a seguinte: quanto mais próximas as linhas, mais íngreme é o relevo. Reparem como aqui o relevo é íngreme e como as linhas aqui estão bem unidas. Nos lugares onde o relevo é menos íngreme, as linhas estão mais afastadas. Isso é muito importante de você prestar atenção, ok? Além disso, temos também os mapas temáticos, que são aqueles mapas, que buscam representar algum fenômeno natural ou um fenômeno geográfico por meio de um mapa, propriamente dito, então são mapas temáticos. E o mapa mais interessante, que é muito frequente em alguns vestibulares, que é o mapa de anamorfose. Rafael, mapa de anamorfose. Onde que eu vou encontrar isso? Bem, o mapa de anamorfose, o próprio nome diz, já está falando de forma. Então eu vou ter uma deformação do mapa de acordo com uma determinada característica. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar um mapa mundi de população, mas feito com anamorfose, o que vai acontecer? Países muito populosos vão estar extremamente esticados, extremamente grandes, como o caso da China e da Índia, enquanto países com menor quantidade de população vão estar bem pequenininhos. Ou seja, eu altero a forma do mapa de acordo com uma informação específica que eu tenho de um determinado tema. Tudo bem? Os mapas de anamorfose, eles não deixam de ser também mapas temáticos. Tá ok, pessoal? Então, belezinha, espero que tenha anotado tudo e até a próxima aula.